E aí pessoal, beleza? Então hoje a gente vai falar sobre argumentos de linhas de comando. Então, até agora no curso, praticamente todos os programas provavelmente começaram assim: int, main e void como argumento. A gente tem coletado as informações do usuário que a gente precisa em nossos programas, como o programa do Mario, por exemplo, por prompts no programa. A gente não precisa modificar a declaração da main, porque em vez de dentro da main, do argumento da main, a gente pode usar a função getInt, por exemplo. O quão grande você quer que a pirâmide seja, quando a gente coloca o getInt. Ou você pode chamar o getFloat. Quanta iteração a gente deve retornar para o usuário. Mas existe uma outra maneira, se a gente quiser que nossos usuários sejam capazes de fornecer dados ao nosso programa em tempo de execução, em vez de enquanto o programa está em execução. É uma distinção bem sutil, mas às vezes é muito útil. Mas para isso precisamos utilizar uma nova forma de declarar um int main. A gente não pode usar um int main void se a gente quiser coletar outros dados na linha de comando quando o usuário executa o programa. Portanto, a gente precisa usar argumentos na linha de comando. Para coletar esses argumentos de linha de comando do usuário, altere a sua declaração do int main para ficar assim: int main argc, vírgula, string argv e abre colchetes. Então abra a chave para declarar de fato o int main. Mas então, o que é que isso significa? Você já deve saber o que isso é. Então a gente está passando dois argumentos, ou duas entradas, dois parâmetros. Você vai ouvir com vários nomes. Um inteiro, um argc, e o outro, uma matriz de strings. Não é uma cadeia de caracteres individuais, é uma matriz de strings, de uma cadeia de caracteres. E esses dois argumentos vão permitir que vocês saibam quais os dados o usuário forneceu na linha de comando e quantas coisas eles forneceram na linha de comando. Coisas muito úteis para se trabalhar. Então vamos começar pelo argc. O argc significa contagem de argumentos, ou argument count. E você deve saber a propósito que você pode chamar argc e argv do que você quiser. Eles são apenas nomes de convenção que a gente usa para chamar eles. Mas você não precisa chamá-los de argc e argv se você não quiser. Mas por convenção é assim que a gente chama eles. Então vamos lá, vamos ver aqui esse primeiro comando. Então ponto barra greedy, nesse caso argc é 1, porque a gente só passou um argumento. Vamos para agora a segunda linha. Agora são três argumentos, porque ponto barra greedy é 1, 1024 int é outro e cs50 é outro, ou seja, são três argumentos. A gente sabe disso porque cada argumento é separado por um espaço em branco vazio. Ou seja, a cada espaço que você dá, ele vai contar como um argumento a mais. Agora vamos para o argv, é o vetor de argumento. Vetor, a propósito, é apenas uma outra palavra para chamar uma matriz, um array, e essa é uma matriz que armazena cadeias de caracteres, strings. Uma cadeia de caracteres por elemento, que são as cadeias de caracteres, as strings, que o usuário realmente digitou na linha de comando quando o programa foi executado. Então, como é o caso de qualquer matriz, se você lembrar da nossa discussão e do nosso vídeo sobre matrizes, o primeiro elemento do argv sempre vai ser encontrado num argv colchete 0. Isso porque todo o índice da matriz começa em 0. E o último elemento do argv é sempre encontrado em colchetes menos 1. Mas você entende por quê? Bem, lembre-se de quantos argumentos existem nessa matriz. Bem, nós sabemos que o número de argv é o número de elementos que vai ter. Então, se o usuário digitou três coisas na linha de comando, argv C é 3, o count é 3. Mas é porque em C, quando estamos trabalhando com matrizes, cada elemento da matriz, ou melhor, os índices da matriz, sempre vão começar em 0. Se temos três elementos em nossa matriz, temos um elemento em argv 0, um elemento em argv 1 e um elemento em argv 2. Não há nenhum elemento no argv 3 em uma matriz de tamanho 3. Então é por isso que o último elemento do argv sempre pode ser encontrado sempre entre colchetes argv-1. Então vamos supor que o usuário execute o programa greedy da seguinte forma: se eles digitarem na linha de comando .greedy espaço 1024 espaço cs50 e por qualquer outro motivo a gente já preparou nosso programa greedy para conhecer e trabalhar com esses argumentos na linha de comando, e a gente não fez isso anteriormente. A gente fez essas alterações agora para que ele consiga entender o que a gente está digitando na linha de comando. Então nesse caso, argv0 é .greedy. Então o que seria argv1? Bem, é 1024, certo? É 1024, mas aqui está uma distinção realmente importante. Você lembra do tipo de dados do argv? Ele armazena strings, certo? Mas 1024 é um valor inteiro. Essa é uma distinção importante de se ter. E, na verdade, lá na frente pode se tornar um problema. Tudo no argv é armazenado como uma cadeia de caracteres, como strings. Assim, o conteúdo de argv é a cadeia de caracteres 1, 0, 2, 4, consistindo desses 4 caracteres. É como se o usuário digitasse 1, 0, 2, 4 como letras ou caracteres individuais, não é como um inteiro 1024. E assim, portanto, você não pode trabalhar diretamente com ele dizendo int 1000, ou melhor, int x é igual a argv 1 menos 24. Não vai funcionar. Intuitivamente, você pode pensar nisso, ok, bem, 1024 menos 24, então x é igual a 1000. Mas na verdade, não, esse não é o caso, porque argv é uma string, é uma cadeia de caracteres 1024. Agora, tem uma função que a gente pode usar para converter cadeias de caracteres em inteiros,
mas eu não vou estragar para você agora. Se vocês quiserem, vocês podem procurar na referência da biblioteca do CS50 e vocês com certeza vão achar. Mas, novamente, no passo a passo para um problema futuro, a gente mais para frente vai lhe mostrar que existe uma função que vai converter a cadeia de caracteres 1024 para um inteiro 1024. Então, tudo bem, vamos seguir em frente. Nós cobrimos nosso argv0, nós cobrimos no nosso argv1 e o que tem no argv2? CS50. Isso é bastante bem explicativo. Então, o que é no argv3? Bem, novamente, realmente não sabemos, certo? Temos uma matriz de tamanho 3, que é quantos elementos o usuário digitou na linha de comando. Portanto, se formos para o argv3, agora nós estamos ultrapassando os limites da nossa matriz. O compilador vai permitir a gente fazer isso. Não há nenhum problema intuitivo com isso, mas em termos do que realmente vai acontecer, a gente não sabe. Depende do que está localizado na memória, onde se esperaria que o argv3 estivesse. E assim a gente podia acabar fugindo de graça desse problema. Mais provável do que não aconteça é que aconteça, especialmente quando você está trabalhando com argv em oposição a qualquer outro array que esteja no nosso programa. Provavelmente vamos sofrer uma falha de segmentação. Então, novamente, certifique-se de não ultrapassar os limites de seus arrays, particularmente o argv, dado seu alto grau de importância dos programas. Eu sou o Daniel e isso é CS50. Até uma próxima.